Acorda, guria! Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos aqui nesse canal aqui do Instagram, né? Gente, iniciando o nosso Poção Mágica de Gabi dessa semana, né? Começando aí nosso programa semanal, que acontece todas as quintas-feiras às 16h03. E por enquanto aqui no Instagram, né? Por enquanto, gente, porque originalmente o Poção Mágica de Gabi ele nasceu no YouTube, né? E a tendência é que ele volte a acontecer lá no YouTube, tá? Então essa aí é a grande probabilidade de que isso aconteça, né? E aí me contem como vocês estão. Eu falei hoje ali no Stories, vamos conversar um pouquinho sobre o Theta Healing, né? E aí comentei que quem quisesse participar poderia até entrar aqui ao vivo e a gente ver aqui no momento, tá? Porque a gente tem feito por lista de espera, por algumas pessoas interessadas, algumas pessoas falam que ficam com vergonha de participar, enfim, que gostariam. E aí, né, vai de cada um, gente, porque tudo são questões de decisões da nossa vida. Se você tem alguma coisa que você queira resolver, né, então essa é uma oportunidade de você fazer um atendimento que vai ajudar na questão que você trouxer, né, e que não tem, que você não tá pagando nada, que é uma sessão gratuita, uma consulta gratuita, né, só que aí a gente faz aqui ao vivo no Instagram, tá? Então, vamos lá. Quem aqui conhece, né, o próprio Theta Healing, né? Quem conhece melhor o funcionamento dele, de como ele funciona, quais os tipos de resultado que tem, né? A gente tem tido nessas últimas semanas aqui atendimentos, né? Então, vocês acabam vendo aqui como é que funcionam as etapas do atendimento, mas o Theta Healing, ele tem diferentes ferramentas para serem utilizadas para a técnica, né? Então, aqui eu tenho utilizado, né, uma que é o Digging, que a gente chama dessa forma, e que é como se fosse como se chama? Como se fosse uma investigação ali daquela situação que está acontecendo, tá? Então, a gente faz como se fosse um escaneamento, né? Dessa forma como se diz, da crença limitante, né? Então, assim, as nossas crenças, elas têm uma raiz, uma base, né? Então, como se fosse o alicerce de uma casa, né? Então, a casa, ela é toda alicerçada para que consiga ter toda aquela estrutura, né? Que vai compor a solidez, né? A estruturação de uma casa, por exemplo, né? Então, os tijolos da casa, digamos assim, são aquelas crenças menores, aquelas crenças que sim te atrapalham, mas não é aquela que rege, que comanda tudo, né? Aquela que comanda tudo, aquela que rege tudo isso, é a tal de crença mãe, que a gente chama, ou crença raiz, né? Então, essas crenças é que a gente busca no atendimento, né? Porque no momento que a gente resolve e elimina, né, desprograma essa crença limitante que estava te travando, que é essa crença mãe, crença raiz, o que acontece? Você desbanca, né? É como se você realmente mexesse no alicerce de uma casa, fazendo com que todos os outros tijolos ali viessem abaixo, viessem à tona, tá? Então é dessa forma, né, que essa questão da crença funciona, né? Então esse mexer na crença. E aí, quando a gente está falando de crenças, a gente está relacionando com diferentes áreas da nossa vida, né? Então, aí eu te pergunto, né? Como que tá, por exemplo, a tua vida financeira? Como que tá a tua vida amorosa? Os teus relacionamentos, convivência em geral com as pessoas, né? Nós somos seres sociais que vamos nos relacionar com diferentes pessoas, tá? Então, de acordo com essa
com essa crença, né? Porque o que é uma crença? Crença é aquilo que você acredita como uma verdade, né? Então, na parte de financeiro, né, que a gente fala muito aquelas crenças, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, relacionamento, porque homem não presta ou mulher não presta, né, quando é o outro caso. Então, assim, como você vê a vida, né, como você foi doutrinado, né, porque foi um aprendizado que você, né, teve aí lá na sua infância. E quando eu falo de teve lá na infância, não tem nenhuma relação de culpados, de que pai e mãe foram culpados e que ou os criadores, né, quem te criou foi. Não, porque na verdade eles foram simplesmente, né, eles receberam essa educação na infância deles. Então, passa-se uma vida inteira e repassa-se para um filho, né? Ou não, hoje não dá, não sei se dá para dizer hoje em dia, porque é relativo, porque assim, algumas pessoas hoje em dia buscam muito o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, e aí na medida que realmente, né, através de muita terapia, de muitas dessas técnicas integrativas, porque o Theta Healing é um tipo de técnica integrativa utilizada, né, e como eu sempre digo, o ideal, o interessante seria fazer um paralelo, então manter uma terapia de fala, né, com a técnica da fala mesmo, e em paralelo às técnicas integrativas, porque na medida que alguma coisa vai acontecendo, esses dias inclusive chegou essa pergunta para mim, eu faço terapia com psicanálise, com a minha psicanalista, eu fazer o Theta Healing vai atrapalhar a minha terapia? Não, pelo contrário. Por quê? Porque no momento que você mexe aqui em alguma crença, né, de forma muito pontual, como vocês viram nas outras quinta-feiras aqui no atendimento ao vivo, o que vai acontecer? Alguma coisa que mexeu ali, foi resolvido. Só que aí você se dá conta de coisas que você não tinha percebido ainda. E quando você se dá conta disso, o que rola? Você simplesmente tem... você tem conteúdo, algo para levar e até se aprofundar lá na tua terapia de fala, na tua psicanálise, né? Então assim, nossa, eu me dei conta de uma certa coisa, consegui resolver isso. E aí acaba sendo mais e mais conteúdo para você trabalhar em terapia, né? Com o teu psicanalista. Então, sim, são complementares, né? Sim, tem possibilidade de você fazer esse encaixe, né? E é o encaixe mais perfeito. Por quê? Porque somente a parte da fala, maravilhoso, só que a terapia de fala, ela leva anos, né? Anos a fio que você vai estar lá levando as suas questões para que venham as catarses, né? Que é emergir, né? Sair de dentro de você traumas e questões e você ir metabolizando isso, digamos assim, entre aspas, como eu fiz, né? Você ir tendo o entendimento daqueles traumas, né? E essa gestão emocional disso, né? Dessas coisas que vêm à tona, tá? Então, esse é uma forma que leva muitos anos. Com as terapias integrativas, principalmente quando se fala de curas energéticas, né? Lidando nesse sentido, não. Por quê? Porque você tem uma virada de chave mais rápido, né? Por exemplo, o Theta Healing, ele mistura, né, a ciência com a espiritualidade. Então ele vai, quando a gente estava falando ali de crenças, então são crenças que a gente vai como se fosse mudar o caminho, né, o caminho neural que é feito, né, porque o Theta Healing, ele vai influenciar a forma, porque o que as crenças, já falei, é como você acredita, é o que você acredita de alguma coisa. Só que você vai ali, acredita em determinada coisa, e aí o que a gente faz? Uma mudança de crenças, né? Então, dinheiro não dá em árvore. Então, a gente muda essa crença que, digamos assim, essa crença, ela tinha um caminho neural, como se fosse uma estradinha aqui dentro do seu cérebro, entre aspas, tá? Aí, a gente instala outra crença. Eu sou próspera, eu sou merecedora da abundância e da riqueza, por exemplo. Então, foi uma mudança de crença.
o que fez quando mudou, né? A gente criou uma nova estrada neural, um novo caminho. Aí vocês vão dizer assim, ai, Gabriele, tá bom, mas então isso é uma mágica. Não, isso não é uma mágica. Acontece que quando essa mudança, de que forma que ela é feita? Ela é feita em teta, que é uma onda cerebral, que é a onda cerebral, por exemplo, quando a gente está dormindo, tá? Nas primeiras fases ali do sono. Então, esse tipo de onda cerebral com essa oscilação, com essa frequência, ela permite um acesso, tá ali naquele momento te dando um acesso ao inconsciente. E adivinhem, né? Aonde que está todas essas coisinhas que a gente tem que limpar? No inconsciente. Porque, como eu sempre digo, tudo que a gente vive aqui é só o nosso 5%. Os 5% de consciência, né? Que é a nossa consciência. Então, eu costumo brincar e dizer assim, a gente vive como se fosse num grande teatro, né? Num grande filme, pode ser, em que a gente tá aqui fazendo uma gestão aí de 5% de como a gente se relaciona com o marido, como a gente se relaciona com os filhos, com os pais, com os colegas, com tudo. E tudo isso está sendo construído de acordo com o seu inconsciente, que está ali, a história do iceberg. Então, os 95% lá embaixo, no fundo do mar, nas profundezas, é aquele negócio gigante. E lá em cima, na pontinha, aquilo que está ali fora é os 5%. Só que este 5%, que é a forma como você vive aqui no teu teatro, filme da tua vida, é comandado, pilotado pelos teus 95% que tá lá embaixo. E lá nesses 95% e tudo mais, você tem toda tudo gravado, como você aprendeu, como eu usei a palavra agora há pouco, doutrinado. Então, como você foi doutrinado, pode ser uma palavra muito forte para alguns, pois é, mas como foi feito esse aprendizado. E aí, como eu disse, vai passando muitas vezes de geração para geração, essa forma, então, de educação e tudo mais. E como eu digo, gente, não tem assim, então, os meus pais são culpados. Não são culpados. E agora você, né, criança não tá me assistindo nesse momento. Então, assim, não é meu público, inclusive, mas então nós, como adultos, a gente vai se colocar numa posição de atores, protagonistas da nossa própria mudança, obviamente. Por quê? Porque eles foram vítimas de vítimas, eles fizeram o que poderiam ter feito, né? Então, eles vão estar hoje... você vai estar resolvendo hoje a tua vida e não tem mais o eles, não tem mais a questão com os seus pais, tá? Então, o Theta Healing ajuda bastante nesses aspectos todo, e tem também, além do ponto de vista da ciência, né, que é essa parte da neurogênese, né, que o que é a neurogênese, pela sua nomenclatura, né, a criação de novos neurônios, né, então tem várias formas disso ser realizado, né? E uma delas é isso, com mudanças de comportamento, porque quando tu tem um entendimento de alguma coisa, vira uma chave na tua cabeça. Essa virada de chave na tua cabeça é tipo isso, um caminho que estava ali sendo realizado começa um novo caminho, que é uma nova estradinha neural, porque criaram novos neurônios, que agora esses novos neurônios entendem, maravilha, eu sou próspera, eu sou digna, eu sou merecedora do dinheiro, nesse exemplo que eu usei. E aí, quando a gente passa a usar essa estrada nova, começa a estar ali esse fluxo, né, nessa estradinha nova. O que acontece com a outra estrada? A outra estrada, ela começa a atrofiar, então começa a crescer matinho ali no meio da estrada, até assim que ela vai fechando de tanto matinho que cresceu na estrada e fecha aquele caminho, tá? Ele deixa de ser usado, ele atrofia, ele perde a utilidade, tá? Eu dei o exemplo do matinho como se fosse de fato uma estrada, pra gente até fazer links aqui visualizando na mente, mais ou menos isso, como funciona, né? Então, gente, é por aí o funcionamento do Theta Healing. Então, assim, é uma técnica que está distribuída em mais de 140 países, 150, e tem sido bastante eficiente para ajudar na cura de diversas questões, tanto doenças físicas, como, por exemplo, essas questões de crenças, áreas da vida, né, que é o que eu estou dando exemplo aqui. A própria doença, ela tem por trás algum tipo de crença ali, limitante, né? Então, que tá ali impedindo alguma questão
da sua vida, alguma questão que não tinha sido demonstrado, né, para ter mais clareza, tá? Então, gente, olha só, o Poção Mágica de Gabi, ele tem o intuito de trazer, né, esse atendimento aqui, tá? Então, se vocês conhecem pessoas que podem estar por algum momento buscando ajuda para resolver alguma questão, de repente não tem como ficar passando em consulta e tudo mais, vocês podem indicar para essas pessoas entrarem aqui no meu perfil, podem mandar um direct para solicitar e para a gente combinar isso, ou entrar aqui mesmo ao vivo, tá? Como eu vinha dizendo, normalmente tem uma pessoa que a gente já falou, né, para fazer uma ordem ali de atendimento, tá? Mas as últimas pessoas interessadas, elas não puderam nesse horário. E aí você precisa ter disponibilidade também, né? Quando a gente quer, gente, a gente tá priorizando a nossa mudança, priorizando, né, alguma coisa, na nossa vida, a gente toma decisões, né? E eu falo muito, né, já tive várias palestras aqui falando sobre essa questão de tomadas de decisão. Quando você define algo na sua vida, toma essa decisão do que você vai fazer, de como você vai colocar, né, esse entendimento ali na sua vida, é que tudo vai virar essa chave, vai mudar, tá? Gente, então olha só, eu não sei se alguém que tá aqui agora se quer aí participar. Eu vou esperar uns minutinhos para vocês responderem, porque senão eu proponho o seguinte: vamos fazer um momento aqui, tá? Só que eu vou fazer um momento da técnica do Theta Healing, só que eu vou... É uma técnica parecida com a meditação no horário da manhã, né? Amanhã às 10h20 a gente tem a meditação. Então, nesse horário da manhã, eu faço uma meditação e aí às vezes eu incluo algumas coisas de Theta Healing, mas não necessariamente. Aqui a nossa proposta é o Theta, tá? Então, a gente vai fazer agora juntos, já que hoje a gente, a princípio, não vai ter o atendimento, vamos fazer agora juntos essa técnica, tá? E vamos aproveitar, quem sabe, já que o exemplo que eu acabei dando até o momento desde que eu comecei a falar, foi esse exemplo de dinheiro e não dá em árvore e tudo, eu vou fazer então uma mudança de crenças relacionado a esse tópico, tá? Então, a gente desinstalando, né? Então, uma crença, vamos considerar, né? Porque o dinheiro não dá em árvore, pode possivelmente ter uma crença raiz que eu não sou merecedora do dinheiro. Então, vamos usar essa como base para desinstalar e instalar uma nova crença, que eu sou merecedora e digna do dinheiro e do amor universal, tá? Então, eu vou convidar vocês agora, para vocês onde vocês estão, se sentarem numa cadeira, se de preferência num local que vocês possam ficar acomodados né, em silêncio, sem ser interrompido por alguns minutinhos, tá? A gente vai fazer aqui sem música de fundo mesmo, tá? Que eu não tô com música e eu não sei, acho que tem as questões de direitos autorais, então pode interferir uma música de fundo na nossa live, tá? E eu quero começar e acabar a técnica, tá? Então vamos lá, gente. Então fechem os olhos nesse momento. E aí eu convido vocês a fazerem algumas respirações para ir acalmando um pouco a mente. Respira profundamente, segura a respiração. E nesse momento você visualiza e concentra no seu coração a sua energia. E você visualiza e percebe uma luz descendo lá do alto, uma luz azul muito brilhante. E ela vai descendo, passando pelo topo da sua cabeça, por todo o teu cérebro, por todas as glândulas ali do teu cérebro, e ela vai descendo pela tua coluna vertebral, se fundindo na energia do teu coração, e vai descendo até a base da tua coluna e sobe novamente. E ela fica subindo e descendo por um momento,
até que ela sobe no topo da sua cabeça e forma-se uma linda bola de luz. E essa bola de luz você vai observar, você vai visualizar a cor dessa bola de luz. E ela começa a subir, você dentro dessa bola de luz, totalmente protegida. E essa bola de luz vai subindo, subindo, subindo pelos céus. E vai subindo, subindo, passando pela atmosfera da Terra e segue subindo, subindo, passando pelos planetas, passando pelas camadas de luzes claras e escuras. E essa luz segue subindo e passa pela camada dourada, camada gelatinosa, até que você chega em um local de uma luz totalmente branca, um portal onde você sente a energia de Deus, do Criador, do Universo. E nesse local você abre e passa por esse portal, deixando a sua bola de luz e saindo em segurança, onde você percebe a conexão com o Criador. E nesse local nós vamos fazer nesse momento essa mudança da crença que eu comentei com vocês. Então eu peço que observe sensações que você possa ter no corpo ou qualquer imagem, visualização que possa ter. Criador de tudo que é, eu peço que a crença de que não sou merecedora do dinheiro seja cancelada em todos os níveis, no nível histórico, em todos os níveis, em todas as minhas células, e seja enviada para a luz. E que seja colocada no lugar dessa crença, a crença de que eu sou merecedora e digna da abundância e de todo o amor universal. Que essa nova crença seja instalada em todas as minhas células, em todos os níveis de novas crenças. Pelo bem maior eu agradeço. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. E nesse momento você pode observar vai observando tudo que o Criador quiser te mostrar nesse momento. E quando você finalizar a sua visualização, as suas sensações com a instalação da nova crença e a retirada da crença antiga, você vai caminhando em direção à sua bola de luz. E você, fechada na sua bola de luz com toda a segurança, você começa a descer, passando pela camada gelatinosa, pela camada dourada, pela camada de luzes claras e escuras. E vai descendo, descendo, descendo. E vai passando pela atmosfera da Terra nesse momento. Segue descendo pelos céus, até que você vai chegando no ambiente em que você está. E vagarosa e amorosamente, pelo topo da sua cabeça, você vai sentindo a energia do alto toda descendo pelo seu corpo, passando por todos os seus braços, tronco, membros inferiores, e vai pela planta dos seus pés, saindo lindas raízes de luz que vão descendo até o centro da Terra. E lá no centro da Terra, nesse momento, você abraça amorosamente o nosso coração da Terra, o centro da Terra. E se conectando agora na Terra, você vai trazendo para você o suficiente de energia terrena, da energia do nosso planeta para você. E essa energia vai subindo pelas suas raízes de luz,
vai subindo vagarosamente até que elas cheguem na planta dos seus pés. E ela vai entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas. E ela vai subindo, subindo e passando por todo o teu corpo, coluna vertebral, até chegar no topo da sua cabeça. Então, nesse momento, você está com toda a energia de aterramento do nosso planeta, com toda essa energia do planeta e também do cosmos, do Criador. E quando você for se sentindo à vontade, você pode ir começando a mexer os pés, as mãos, o corpo, e no momento que preferir, pode abrir os olhos, voltando para o aqui e agora. Quem quiser comentar comigo alguma questão que tenha sentido no corpo durante a instalação da nova crença e a retirada da crença antiga, ou até alguma visualização, se quiser escrever aqui no chat, ou mesmo, gente, para quem está nos vendo depois desse vídeo gravado, também pode colocar nos comentários, tá? Eu vou adorar saber quais foram as sensações que vocês tiveram, né? E como vocês perceberam sendo retirada essa crença antiga, né? Que retiramos, e a nova crença que foi instalada, né? No seu inconsciente aí, né? Então é isso, gente. Hoje a gente vai finalizando por aqui, tá? Convido vocês a enviarem esse vídeo, gente, para alguém que vocês conheçam, que precise de ajuda em algum aspecto, para que essa pessoa tenha a possibilidade de saber que ela pode ser ajudada, independente das possibilidades dela financeira, ou seja como for, tá? Então, para entrar em contato, assim como para já fazer, né, esse vídeo e poder ter essa conexão, gente, com toda essa energia cósmica, com toda essa energia de luz, tá bom? Então, gente, eu desejo aí, né, um bom término aí de semana para todos vocês e beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês com muito amor. Beijo, beijo, gente, até a próxima!